Olá, meu nome é Mariana, sou professora de português e a nossa aula hoje de literatura será sobre pré-modernismo. Inicialmente, faremos um contexto desse período que se passa do fim do século XIX, início do século XX, contexto de Belle Époque, de Art Nouveau. Após a compreensão deste contexto, analisaremos as contradições desse período, as questões formais, ou seja, como a linguagem é trabalhada pelos autores nesse período da literatura brasileira e as questões sociais envolvidas neste contexto histórico. Após isso, veremos alguns autores principais e suas obras: Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto e Augusto dos Anjos. Esse período pré-moderno, do pré-modernismo na literatura brasileira, é um período de transição. É consenso entre os autores determinar que esse período esteja compreendido entre 1902, com a publicação do livro Os Sertões, pelo Euclides da Cunha, e Canaã, pelo Graça Aranha, até 1922, que é quando ocorre a Semana de Arte Moderna. O termo pré-modernismo foi o Alceu Amoroso Lima, tá? Cujo pseudônimo era Tristão de Ataíde. E o que ele fez? Ele dizia o seguinte: que existe uma diferença, existe uma gestação literária e existe uma geração literária. O pré-modernismo seria uma gestação literária, ou seja, um período de transição mesma, de geração, de gestação para o que iria ocorrer mais tarde, tá? Então, não há um programa de autores que conversem com características marcadamente muito próximas. Há alguns que estão numa linguagem mais antiga, outros que estão numa linguagem mais moderna, né? Então é um período em que não há uma escola literária, mas é um período de transição. Essa é a fase da Belle Époque. E o que é a Belle Époque? De 1870 a 1914, quando ocorre a Primeira Guerra Mundial, a Europa passa por um período de relativa paz e prosperidade também, né? As cidades são reformuladas, são construídos passeios públicos, é inventado telefone, carro, eletricidade, uma série de descobertas e de invenções começam a se popularizar. Então é um período de prosperidade, tá? Nesse sentido que a gente está falando aqui. No Brasil, há uma influência desses ares, né, de progresso. O que ocorre no Rio de Janeiro, tá? Então, aí já a capital da República, a República Velha, República do Café com Leite, em que se revezam governos de São Paulo e de Minas Gerais. Vocês devem ter visto isso em história já. O que ocorre? Há uma cópia, né, dessa estética da Belle Époque parisiense. Então,
grandes avenidas são abertas no Rio de Janeiro. Essas fotos aí é de um acervo particular que mostra essa transição, né, desses grandes prédios com essa estética, que é uma estética chamada de Art Nouveau. Existem ali, como vocês podem observar também aqui, passeios públicos, né, praças, enfim, uma série de mudanças que ocorrem aí como imitação desse padrão europeu. E a estética da Belle Époque é justamente a Art Nouveau, que tem uma predominância de ilustrações desse tipo que vocês estão vendo, né? A Art Nouveau também na arquitetura, tá? Essa figura que está aí de fundo é a Confeitaria Colombo, no Rio de Janeiro, que é um marco aqui, mas o Viaduto do Chá, em São Paulo, também é dessa estética, né? Cheia de adornos aí, enfim, a moda ganha uma importância muito grande na cultura. Enfim, é uma estética de adornos, né, de linhas, de detalhes, de floreamento. E na literatura, isso não poderia ser diferente. Esse é o espírito do tempo, né, que ainda leva para a literatura um ornamentalismo, um beletrismo, né, um falar enfeitado, né, que permanece aí como uma obsessão pelo progresso. É muito dito nas crônicas das revistas fartamente ilustradas, o Rio civiliza-se, né? Há uma obsessão então por esse progresso e esse falar bonito ao mesmo tempo. Na verdade, há um mascaramento das consequências que essa civilização, que esse progresso vai trazer, né? Então, o Antônio Cândido, que é um crítico professor, né, crítico literário, professor, então o Antônio Cândido, ele vai dizer que há uma estagnação literária desse período, porque não há nenhuma angústia formal, né? Tá tudo muito bem, né? O que se faz é mascarar as contradições que irão existir. Porque vocês veem aí uma foto com a abolição da escravidão, contingentes enormes vão, né, às cidades, né? Então aí Brasil, vendedores ambulantes, né? Você tem diversas revoltas pelas condições de vida mesmas da população. Vocês têm aí também uma foto do morro, né? Então, assim, para a construção destas avenidas largas, né? Você tem o quê? Você arrasa com os morros, né? Você exclui as pessoas justamente desse progresso, tá? Da cidade. Então, o que há essa contradição é uma contradição entre a literatura sorriso, que é esse estilo enfeitado de falar, que é muito adequado à tradição e à sensibilidade burguesa da época, né? E aí está a estagnação literária, que o Antônio Cândido menciona, contra uma literatura que vai romper com essa literatura sorriso, que é uma literatura que vai não mascarar
as consequências desse progresso, mas que vai mostrar que, olha, no Brasil alguma coisa não anda bem. Existe alguma coisa aqui que não vai bem, né? Então é uma visão crítica desse progresso, né? Dessa prosperidade, dessa literatura sorriso, ou uma literatura esgar, que é aquele sorrisinho assim, né? De lado, um pouco mais voltado a fixar os costumes, né? Um costumismo ali superficial e que não aborda as questões, enfim, de fundo da sociedade, as questões importantes para o indivíduo e para o universal, né? Nessa inadequação aí entre o sujeito e o mundo que a literatura vem dar vazão. Ou seja, quem bem define isso é o professor Arnone Prado, que ele vai dizer o seguinte: a contradição do pré-modernismo é a permanência do velho com a visão do novo. Ele vai dizer isso porque autores desse rompimento com essa literatura sorriso muitas vezes usarão formas antigas, né? O José Paulo Paes fala num neonaturalismo, num neoparnasianismo, num neorrealismo, né? São formas que vêm de escolas literárias antigas, que vêm da tradição e que continuam a ser usadas, né? Por grande parte deles. Um é exceção, que é o Lima Barreto, de forma mais explícita. Essa permanência do velho, desse jeito de falar, né, tradicional, traz, entretanto, a visão do novo, não a fixação, como eu disse, dessa obsessão feliz pelo progresso e prosperidade, né, uma visão crítica disso, né, mas com palavras, com uma forma ali do tempo, né, disponível ali, que era uma forma tradicional de se falar. Passemos então aos autores. Euclides da Cunha, que foi militar e que, enfim, foi reformado aos 30 anos, contribuía com o jornal, foi correspondente de guerra do estado de São Paulo, do jornal, correspondente da Guerra de Canudos, e escreve Os Sertões em 1902. Monteiro Lobato, um escritor importantíssimo, se esmerou em todos os assuntos importantes do país, do qual participou, sobre saneamento, petróleo, escritor de literatura infantil, escritor de urupês, né, criador do Jeca Tatu, destaque do pré-modernismo. E Lima Barreto, este que eu lhes disse, que é essa exceção aí fantástica, porque além da crítica social e da compreensão das contradições, né, do país, né, do mundo, né, o escritor trata sempre de assuntos universais. Com ele não dá para falar que a forma era de um jeito e o conteúdo era de outro, né, porque ele traz uma inovação de forma também bastante expressiva. E na poesia, Augusto dos Anjos, paraibano, que vai se fixar em Minas Gerais, que tinha uma métrica tradicional até, mas com temas apoéticos, se destaca no pré-modernismo brasileiro. Vamos começar então com Euclides da Cunha, Os Sertões, que vai retratar a Guerra de Canudos, o levante popular,
com Antônio Conselheiro liderando, né, contra o governo federal. Divide essa obra em 3 partes, uma visão até determinista, sim, mas a terra, o homem, a luta, né? Como esse sujeito, ele é um produto do meio em que ele vive, mas a crítica à tirania de Estado é feita de uma forma espetacular, porque é uma denúncia, né? É um amplo panorama de denúncia das condições em que vivem essas populações, né? E uma denúncia de como o governo vai resolver essa questão social, que é dizimando 25 mil pessoas. Então tá aí uma foto, né, do que foi a Guerra de Canudos. E o trecho seguinte, vamos ler, do penúltimo capítulo. Fechemos este livro. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5 mil soldados. Tá aí Euclides da Cunha, autor importantíssimo do pré-modernismo, sujeito com uma vida individual dramática, morreu assassinado pelo amante da esposa dele. E a Rede Globo, eu me lembro, meus 10 anos de idade, eu ficava vendo uma minissérie que passava na Globo na época sobre esse drama, a vida familiar aí do Euclides da Cunha, mas isso não vem ao caso. O que é importante agora é ter em conta a importância desse autor para esse período de transição. Vamos agora com Monteiro Lobato. Publica Urupês em 1918, é um livro que traz contos, é um livro que nos apresenta o Jeca Tatu, personagem singular e que vem a também mostrar como são as condições e como é o homem do Vale do Ribeira, ali interior de São Paulo, com a decadência do café. Reinações de Narizinho, Monteiro Lobato, que tinha inclusive uma editora, então uma pessoa de posses, publica em 1931 Reinações de Narizinho, que é o livro que vai dar continuidade, que vai dar início ao ciclo de obras, outras obras sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo, tá? E como era a linguagem do Monteiro Lobato, enxuta, tá? Mas ele era contra o radicalismo da arte moderna, quer dizer, ele não era modernista, apesar de ter ali em sua obra vários traços já de gestação do modernismo. Anita Malfatti, por exemplo, pintora, é alvo de um artigo cáustico em que Monteiro Lobato vai desancar toda a arte moderna que vai vir ali, que está começando a surgir, contra as expressões mais modernas nas artes plásticas. Vemos aí então as imagens do Jeca Tatu, que é esse personagem indolente, né? Ou seja, preguiçoso, que não se movimenta muito. Na verdade, vocês veem aí pela ilustração, ele tinha um amarelão, né? Uma doença que deixa a pessoa assim. Publicado aí nesse livro de contos, Urupês, tá? Cuja capa está aí para vocês verem.
Jeca Tatu, que também virou filme, já faz parte da nossa vida. E Reinações de Narizinho, aí também que dá início aí ao ciclo do Sítio do Pica-Pau Amarelo, com várias produções de televisão, de desenho, que vocês conhecem. Música também, né? Gil cantando Sítio do Pica-Pau Amarelo. Presença aí na nossa cultura de forma forte. Agora Lima Barreto, uma pessoa de origem humilde, tá? Que escreveu obras como O Triste Fim de Policarpo Quaresma, Clara dos Anjos, O Homem que Sabia Javanês, Cemitério dos Vivos, que iremos ler. E é o que eu disse, ele, além de fazer essa denúncia social e de trabalhar com questões profundas aí que nos tocam, né? Lima Barreto também, ele tem uma oralidade, uma forma de escrever que para nós é hoje muito gostosa, né? Muito nos apraz ler Lima Barreto por conta dessa inovação linguística também, de linguagem, né, de tendência à oralidade que ele imprime em suas obras. Quanto ao enredo do Triste Fim de Policarpo Quaresma, é o seguinte, o Quaresma é o Major Quaresma, ele nacionalista ao extremo, né, ufanista, quer dizer justamente isso, né, o país dele é o melhor de todos, então ele estuda a cultura brasileira, ele milita para que a língua oficial seja o tupi, né, e já num tempo que isso já não faz mais sentido. E ele defende também o presidente, né, que é o Floriano Peixoto, no caso. Ele sai um pouco dos eixos aí, nesse nacionalismo dele aí, ufanista, ele sai um pouco dos eixos, né, vai para um sítio descansar e aí o spoiler, ele é condenado à morte por traição à pátria no momento em que ele começa a tecer críticas ao antigo mito dele, né, que não era bem o que ele estava, enfim, pensando que fosse. E aí vamos ao nosso último, mas não menos importante, autor, poeta Augusto dos Anjos, que também morre cedo, né? Aí, como todo poeta dessa época, né, que se prezasse, que escreve uma obra só, um livro chamado Eu, um livro de poesias, né, que já vale toda a sua breve existência. Por quê? Apesar dessa métrica tradicional, né, e apesar de ter aí um certo cientificismo, né, e um determinismo naturalistas aí na sua poesia, o Augusto dos Anjos, ele trata da morte, principalmente, né, e aí tem uma visão trágica da existência mesmo, e ele trata disso com termos antipoéticos, com um gosto que não era de modo algum adequado ao gosto burguês de prosperidade, enfim, que a gente estava vendo.
talvez o meu poema preferido, né, que meu pai me ensinou, porque ele falava os 2 últimos versos para mim, assim, como conselho a dar para mim, e é um poema que, enfim, eu adoro. Então, para vocês entrarem em contato com Augusto dos Anjos, eu não poderia me furtar a deixar passar em branco a leitura, tá, desse poema. Vamos lá? Versos íntimos. Vês. Ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Quimera é sonho, tá, pessoal? Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena à tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. Então, como vocês podem ver, ali é uma métrica tradicional, né? A primeira estrofe com 4 versos, a segunda também, a terceira e a quarta com 3, né? Uma estrutura aí de soneto tradicional, mas o modo como ele lida com a língua, esse modo trágico, né? Pessimista, ele destoa, né, do que era tradicionalmente, né, aceito na época. A conclusão que a gente chega, então, sobre o pré-modernismo. Há uma direção à oralidade, ao modo mais enxuto de escrever, tá? Há também a presença de temas folclóricos, que é algo também muito explorado depois, né, pelos modernistas. Há o regionalismo como essa busca, a compreensão de quem está marginalizado desse processo de progresso e de civilização. Então há um retorno às regiões, né, às localidades. Então há um regionalismo que vai influenciar também muito ação de 30 no Brasil, que veremos, né, aí no desenrolar dos acontecimentos. E temas do cotidiano, de aproximação entre o escritor, né, e os leitores. Estão aí as referências bibliográficas. E é isso por hoje, pessoal. Bons estudos e nada melhor do que ler os livros, tá? Para que compreendamos profundamente o que a literatura significa, aí o que ela faz com a gente, tá bom? Grande abraço, até!